Boa noite, caríssimos amigos. Estamos aqui mais uma vez para esse momento especial, né? Vou iniciar a nossa reflexão com uma mensagem da obra Fonte Viva, em que o Espírito Emmanuel comenta uma passagem que está em Atos, capítulo 9, versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. A mensagem é intitulada Cristo e Nós. E Emmanuel nos ensina: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados, depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide, pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E é com essa mensagem de Emmanuel que nós iniciamos hoje a nossa reflexão sobre o Sermão na Montanha. E eu gostaria de trazer 3 registros que nós encontramos tanto nas obras de Amélia Rodrigues quanto de Humberto de Campos. São 3 situações que acreditamos que nos posiciona muito bem para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Uma delas está em Lucas, capítulo 20, versículo 24 a 25, em um momento em que Jesus, como em tantas outras oportunidades, é interpelado, né, por alguns escribas e religiosos que estavam sempre ali à espreita e lhe questionaram sobre a licitude na cobrança de tributos por César. E Jesus, com a sua sabedoria, lhes pergunta, lhes pede que olhassem qual figura estava cunhada naquelas moedas. E eles disseram, ora,
a imagem que aqui está é a imagem de César. E Jesus lhes disse: se a imagem que aqui está é de César, então dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Nesta passagem, Jesus mostra mais uma vez que o reinado a que ele se propunha, o reino que ele veio edificar, não era um reino dos Césares, não era um reino de Roma, não era um reino material, mas era o reino de edificação íntima, de mudança íntima de cada um de nós. Uma outra passagem é quando Jesus ele é questionado por um sacerdote, Hanã, e Jesus estava nas proximidades do Templo de Jerusalém, sentado com as suas vestes simplórias, e o sacerdote, intrigado com aquele jovem galileu que ali estava, lhe questionou o que ele estava fazendo em Jerusalém. E Jesus disse a ele que o objetivo dele era a construção do reino dos céus. Esse era o objetivo dele. E o sacerdote achou estranho aquilo, porque na mentalidade, na psique daquele homem, só se podia construir um reino com castelos, com edificações, com riquezas, com moedas, com ouro, com um exército. Como que aquele homem tão simplório, sentado ali nas cercanias do Templo de Jerusalém, podia pensar, ousar em construir um reino, né? Mas Jesus disse a ele que o reino que ele estava edificando só se fazia com amor e verdade. Que ele não precisava desses exércitos, dessa riqueza, de todas essas coisas que o homem, né, a que o homem ainda se vincula. E isso mostrou para aquele sacerdote, deixou aquele sacerdote realmente muito intrigado. E a terceira passagem que trouxemos aqui como destaque é o encontro de Zebedeu na casa de Simão, de seu filho Simão. E Jesus se hospedava em Cafarnaum e ficava na casa de Simão Pedro. E Zebedeu foi até lá e Jesus disse que o reino de Deus deve ser fundado no coração das criaturas. Jesus disse isso a Zebedeu após ele lhe questionar a respeito dessa edificação, como é que se faz esse reino dos céus? Era uma pergunta muito constante para Jesus. E ele disse: o reino de Deus deve ser fundado no coração das criaturas, que o trabalho para esta fundação é árduo, mas que ele tinha a sagrada certeza da vitória. Então ele disse: não é fácil, não será fácil, mas eu não tenho dúvida de que serei vitorioso. E ele disse a Zebedeu que a paz da consciência requer dedicação e que ele trazia consigo as armas para que nós, homens, combatêssemos os inimigos que subjugam o nosso coração e que jamais descansaria enquanto não obtivesse a vitória. Veja que lindo que Jesus falou a Zebedeu e que fala a nós. A construção do reino dos céus
É uma tarefa árdua, sim, porque nós precisamos lutar, precisamos melhorar intimamente. E isso requer dedicação, boa vontade. Mas Jesus disse a Zebedeu e nos diz, Ele nos proporciona todas as possibilidades, todos os instrumentos para que nós possamos alcançar esse objetivo. E disse mais, enquanto nós não o alcançarmos, Ele não descansará, estará ao nosso lado, sempre para nos ajudar. E assim foi. Jesus compôs o seu colégio por 12 companheiros, né? E ele não cansava de ensiná-los, né? De prepará-los, porque sabia que eles ficariam aí há algum tempo e que poderiam e seriam esse instrumento de propagação da sua palavra. E ele, em muitas oportunidades, ele assim o fez. Vejamos uma passagem que tem na obra Boa Nova, em que Humberto de Campos conta que certa vez Levi estava em sua casa, e em Cafarnaum estava em sua casa rica e recebeu a visita de algumas pessoas. Dentre elas tinham 3 pessoas que ele conhecia, Lisandro, Áquila e Pafos. E essas 3 pessoas foram se colocar à disposição, porque sabiam que Levi era um dos discípulos de Jesus, e eles foram se colocar à disposição para a tarefa, para trabalhar, para auxiliar no trabalho de Jesus. E Levi lhes disse que eles teriam dificuldades porque um era aleijado, outro coxo, outro tinha problemas graves de ordem familiar, então eles não teriam condições de fazer essa tarefa. E eles saíram, né? Saíram, de certa forma, abatidos com aquilo, mas saíram. Logo depois, Jesus chega, né? Entra na casa de Levi, na companhia de André. E aí os 3 começaram a conversar. E Levi conta a Jesus esse encontro com essas 3 pessoas. E disse a ele, né, disse a Jesus, que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos. Né? E aí Humberto de Campos ainda diz assim, que aí ele olhou na sua volta e viu que os outros, porque Levi era um abastado coletor de impostos, e aí ele viu os outros discípulos muito simplórios, eram pescadores, eram pessoas simples, e aí ele fala, né? Olha, dos pescadores de Cafarnaum é justo que esperemos alguma coisa, porque pelo menos eles são fortes. Eles podem usar a sua força física para o trabalho, mas um coxo, um aleijado, este não teria condição. E aí, Jesus fixa o olhar no discípulo e diz, né, que precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Levi ficou comovido com aquelas palavras, porque foi uma advertência e falou assim, olha,
são exatamente essas pessoas as que mais precisam. É exatamente aquele que está doente, aquele que está passando por uma dor, por uma dificuldade, é este quem mais precisa da nossa palavra, do nosso apoio. E aí Levi disse, olha, Senhor, minhas observações, se defendendo, provavelmente, partiram tão só do meu intento de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E aí Jesus disse a ele que quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Não há necessidade de pressa. Foi neste clima que no crepúsculo, diz Humberto de Campos, tinham centenas de criaturas e o Evangelho de Mateus, na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz que haviam multidões esperando Jesus. Multidões. Haviam muitos grupos. E Humberto de Campos diz, muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali. Estavam esperando Jesus para ouvirem a palavra dele. Amélia Rodrigues, né, na obra Primícias do Reino, diz que lá tinham aleijados, doentes, obsedados, pessoas de toda sorte. E Jesus, ante o olhar de todas aquelas pessoas, ele sobe um monte. Eles chamavam de uma montanha, mas não era exatamente uma grande montanha, mas um monte. E Amélia Rodrigues diz que esta montanha, este monte, tem um sentido, um significado muito interessante, porque o Filho do Homem desceu das alturas para estar com os homens na terra. E ele mostrou para os homens na terra como é a subida. A montanha é uma subida. Então ele mostra como subir, como se elevar. E assim está no Evangelho de Mateus, o discurso, o sermão sobre a montanha. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, porque era um hábito do Oriente, os rabis se sentavam no chão para conversar, para passar os seus ensinamentos. Então ele sentou no chão e aquelas multidões se sentaram em torno dele. Haviam muitas pessoas ali, embevecidas, em busca do alimento que Jesus iria lhes ofertar naquela oportunidade. Certo que sempre à espreita haviam aqueles que estavam tentando buscar ali alguma palavra que pudesse oferecer algum risco, não só às classes mais abastadas, mais favorecidas socialmente na sociedade judaica, e que pudesse também trazer algum tipo de prejuízo ao relacionamento entre esta sociedade e o Império Romano. Mas os seus discípulos estavam ali. Haviam também as pessoas, e muitas pessoas vindas de muitos lugares, porque queriam ouvir o Mestre. E ele disse: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra.
Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças causaram uma certa movimentação naquelas multidões. Porque para aqueles que estavam ali, os sofridos, os aflitos, os simples, os que estavam marginalizados, eles se sentiram elevados. E aqueles que compunham a classe social mais abastada ou a classe religiosa, eles se sentiram preocupados. Ora, estavam habituados a sempre ter o destaque de todos e em todos os lugares. E aí Jesus prossegue. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí Jesus se dirige especialmente aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam envolvidas na divulgação da sua mensagem. E disse a eles: vós sois o sal da terra. E vós sois o sal da terra porque o sal, ele, além de ter a possibilidade de manter os alimentos por mais tempo, ele também traz um sabor diferente. Ele dá um toque especial no alimento. Um alimento insosso, e aí diz aqui, ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal insosso, é claro que há aí algo para que a gente pense, o sal não tem como sal ser insosso, mas o que ele está dizendo é, se vós sois o sal da terra, se vocês estão com o compromisso de divulgar a minha mensagem, o façam. Não se limitem, não se escondam, façam, mas dentro da dose certa, porque o sal exagerado, ele torna a comida ruim. E o sal a menos também torna a comida ruim. Então tem que ser na dose certa. E aí ele diz, vós sois a luz do mundo, disse aos discípulos, né? Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, tem um destaque especial para essa passagem. O compromisso que nós temos de aprendermos, de compreendermos a mensagem de Jesus, mas de sermos luz no mundo, de colocarmos essa luz num lugar em que ela possa alcançar tantas quantas pessoas
quiserem vê-la, quiserem ter acesso a ela. Então ele diz isso àquele grupo. Ele fala do cumprimento da lei, ele diz, olha, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir a lei. Nós sabemos que existem 3 revelações. Nós conhecemos a primeira revelação, Moisés nos trouxe. Conhecemos as leis que foram recebidas por Moisés mediunicamente. E Jesus está dizendo, olha, não vim destruir. Até porque a lei que ele se referia é a lei de Deus. E a lei de Deus ela é irrevogável, ela é indestrutível, ela é a verdade. Então Jesus já veio num segundo passo em que a humanidade podia ouvi-lo. Ainda que muitas vezes através de parábolas, sim, mas já podia ouvi-lo. Já tinha condições de conhecer o Cristo, de entender a sua mensagem, ainda que com algumas dificuldades, como nós sabemos. Ele falou que a nova justiça é superior à antiga, que ele veio nos mostrar uma nova justiça. Porque até então nós nos contentávamos com o não matarás, mas ele vem dizer para a gente, olha, não é só isso. É não destratar, é não fazer o mal ao outro, é ajudar o seu próximo, não é só não matar. Porque muitas vezes, e há uma parte, tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do duelo. Na antiguidade, e até recentemente, duelos eles ocorriam, as pessoas iam resolver suas contendas e não conseguiam, o diálogo não era suficiente e eles acreditavam que a morte de uma das partes resolveria aquela lide, né? E eles marcavam um lugar e um matava o outro, ou ambos morriam, enfim, eles duelavam. E Kardec comenta que nós temos outras formas de duelo. Há o duelo em que se atinge a moral do outro, em que se busca denegrir a imagem do outro, através de subterfúgios, de meios escusos. E o homem, ele, em algumas oportunidades, se utiliza desses subterfúgios, dessas posturas inadequadas. São essas posturas que Jesus alerta para nós que nós devemos nos acautelar e não agir desse modo. Porque o não matarás não é só o matar fisicamente falando, organicamente, mas existe também o afetar o outro moralmente. E ele fala, dá muitos e muitos ensinamentos e fala também outra coisa. Amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo e amarás o teu inimigo. E aí nós ficamos, nossa, mas como que eu vou amar um inimigo? É uma tarefa, é um processo que nós vamos, aos poucos, conseguindo compreender. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, há um comentário em que fala sobre esse amai os vossos inimigos. E Kardec diz para nós o seguinte:
Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem, não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião e abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É uma escada evolutiva também. Que comecemos, se ainda não conseguimos, o sentimento completo de amá-los, de amar os nossos inimigos, aqueles com quem nós precisamos nos reconciliar em virtude de alguma desavença, que ao menos não façamos nada para os prejudicar. Que os coloquemos em nossas preces, que elevemos nossos pensamentos para que aquelas pessoas fiquem bem. Que nós façamos um exercício contínuo para que possamos ir mudando essa energia, esse sentimento em torno das pessoas com quem nós temos dificuldades. E prosseguiu Jesus a esmola em segredo. Ele fala, olha, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. O exercício, fazer, o ajudar o outro, mas fazer para que todos vejam. Porque querer destaque em virtude daquela ação. Porque Jesus disse o seguinte, que se do contrário, nós não receberemos recompensa junto ao Pai, que está no céu. Porque a recompensa já teríamos recebido na terra. Ele nos diz para orar em segredo. O orar em segredo, e quando Jesus diz que nós devemos estar intimamente ligados ao alto nas nossas preces, é porque é uma relação, a prece é uma relação nossa com o alto. E ele diz assim, que nas nossas orações não devemos usar vãs repetições, repetir palavras simplesmente por repeti-las, porque achando que um palavreado excessivo vai fazer com que nós sejamos ouvidos. E aí é quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele nos alerta que o olho é a lâmpada do nosso corpo. Ele diz que onde estiver os nossos olhos, todo o nosso corpo estará iluminado. Mas se os nossos olhos estiverem doentes, todo o nosso corpo ficará escuro. O olho significa como nós vemos o outro ao nosso redor. Que tipo de sentimento nós estamos espalhando? Como estão os nossos pensamentos? Será que quando eu olho, o meu olhar é apenas um olhar para julgar, para denegrir? Ou eu consigo ver também as coisas belas? Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Diz que todos nós, a riqueza, as coisas do mundo, elas devem nos servir, mas nós não devemos ser escravos delas. E que nunca devemos abandonar, deixar de crer na providência divina, porque Deus não desampara ninguém.
E aí ele vira e fala para um outro grupo que ali estava, os que gostavam de julgar. E ele diz: não julgar, não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Muitas vezes, e Jesus assim nos diz, vemos um cisco no olho do nosso próximo, enquanto temos uma trave no nosso. Deixamos de fazer as nossas próprias avaliações e as nossas observações para que possamos corrigi-las, mas não nos furtamos em evidenciar a dificuldade alheia. E ele traz para a gente também uma regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Aquilo que eu quero para mim, eu faço para o outro. E ele advertiu sobre os falsos profetas e falou sobre os verdadeiros discípulos. E ao falar sobre os verdadeiros discípulos, ele diz que o verdadeiro discípulo dele é aquele que segue a sua palavra, mas que segue a sua palavra através de ações. Porque Jesus, ele não só falou, ele não subiu este monte e falou para aquele povo e depois agiu diferente, não. Ele ensinava especialmente através de ações. Ele fazia, ele amparava, ele consolava, ele ensinava. E quando precisava, ele também advertia, como fez com Levi, a respeito dos 3 amigos que o procuraram. Finaliza o Evangelho de Mateus falando que, quando Jesus terminou, as multidões estavam extasiadas com o ensinamento, porque ele ensinava com autoridade. As palavras dele tinham autoridade moral em face das suas atitudes, em decorrência das suas atitudes. E não eram como os escribas, que falavam uma coisa e faziam outra, né? E termina, há uma divisão aqui no Evangelho de Mateus, mas alguns estudiosos biblistas dizem que este capítulo 8 ainda faria parte do sermão, porque fala da descida de Jesus do monte. E ele desceu da montanha com a multidão. E um leproso chegou próximo a ele, se prostrou diante dele, estendeu-lhe a mão e disse que queria ser purificado. E Jesus o purificou, o curou. E daí, no capítulo 8, nós vemos várias e várias outras ações que Jesus adotou logo depois deste sermão. Algumas curas, alguns encontros que Jesus fez. Para nós fica essa reflexão, essa mensagem belíssima, que nos imaginemos nessa multidão, no meio destas multidões, como disse Mateus, o Evangelho de Mateus, sentados ali ouvindo Jesus, mas que, ouvindo Jesus, nós também não façamos como os escribas, que nós olhemos aquele homem na nossa imaginação, com o nosso coração,
e queiramos segui-lo verdadeiramente através da mudança nas nossas ações. Como todos nós sabemos, nós vamos prosseguir aí com os ensinos de Jesus. Na próxima segunda-feira, dia 13, a nossa irmã Dulce vai nos falar sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados, pobres de espírito. Que nós possamos levar a reflexão de hoje e possamos nos preparar dia a dia para sermos esses verdadeiros discípulos de Jesus.